Eu vou contar com duas vozes bem relevantes. Essas vozes são uma com a qual você já está acostumado, o Alexandre Cabral, nosso contribuidor. Quarta-feira também é dia, ele está na ponta da conexão. E uma outra voz, que nos dá o prazer da presença dela aqui no estúdio, é a do Fabrício Largueza. Ele é sócio, trader e data science da Merak Capital. Tá aqui com a gente e a gente vai conversar. Vou cumprimentar os dois em seguida. Diego, antes tem a abertura na terra do Tio Sam. E também alguns destaques de fluxo em relação a Vale e Petrobras aqui no Brasil. Pois não, Diego? Exatamente. Vamos com a abertura do mercado americano. Por lá, abertura positiva, tá? O Dow Jones sobe 0,29%, agora aos 38.013 pontos. S&P 500 sobe 0,56%, 4.891 pontos. E o índice Nasdaq sobe mais ou menos na mesma toada, um pouco mais forte, inclusive 0,86%, aos 15.559 pontos. DXY segue caindo mais de 0,70% agora, 0,72% ao recuo no índice dólar, 102,78 pontos. Os yields de 10 anos desidratam em 4 pontos base e meio o pedido de prêmio, já está em 4,08% de rendimento anualizado, enquanto os yields de 2 anos caem 8 pontos base para 4,29%. Tudo isso 15 minutos antes da divulgação dos PMIs, as prévias deste mês de janeiro, beleza? Só trazer mais uma atualização do petróleo Brent, ele está bem volátil, Léo, mas ele voltou para o patamar abaixo de $80, está em $79,95, enquanto o WTI tá agora em $74,88, uma alta de 0,67%. Obrigado, Diego. São 11h31. Vale Petrobras no raio-x, quando a gente pensa em fluxo, revela qual dinâmica? Neste momento, Léo, quando a gente olha para Vale em específico, BTG, Lev e JP Morgan são as que mais compram. Então, você tem um maior peso de BTG, então mais o fluxo local, digamos assim, e JP Morgan com o estrangeiro entrando também na Vale. Bradesco, Goldman e UBS estão liderando as vendas. No caso de Petrobras, XP, Itaú, Terra e Guide, ou seja, mais o fluxo local está comprando, enquanto Goldman e Ideal estão liderando as vendas. Olha, e isso você vê como é um bom parâmetro para nós, né? A gente foi farejar aqui, portanto, a questão do fluxo, e o que a nossa apuração permite dividir com vocês é que é o fluxo local que está predominando na compra de Vale e Petrobras, não o fluxo estrangeiro. Vamos ver como é que essa dinâmica pode se alterar a partir de agora. Por quê? Porque 11h30 abre a vista lá. E é justamente a partir das 11h30 que o gringo vem com mais apetite aqui. Nós temos o Ibovespa subindo 0,66%, 129.105 pontos. Curva de juros, mínima atrás de mínima. Mínima atrás de mínima. Nós temos 12 pontos base e meio, fazia tempo que eu não narrava isso aqui, hein? 12 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio, contratos curtos, médios e longos. E a moeda americana cai 0,9%. Diego, apura em paralelo aí. Me parece que a divisa brasileira é a que performa melhor em relação à cesta de moedas que a gente monitora. R$ 4,916. Se soprar, a gente chega em R$ 4,90. Não estamos distantes disso. São 11h33. Bom, meu parceiro Fabrício Largueza, mais uma vez bem-vindo, sócio, trader e data science da Merak Capital, tá aqui com a gente para conversar. Fabrício, é um dia muito especial esse em que você tá com a gente. Você vai acompanhar a nossa cobertura especial dos PMIs, vai conversar conosco a respeito deles, e eu sei que você tá monitorando e tirando insights a partir disso, o posicionamento da indústria de fundos para 2024. Tá todo mundo ansioso, Fabrício, entre os comprados da Bolsa Brasileira, para que haja aquela virada de mão, para que os fundos locais voltem para a Bolsa Brasileira. Qual que é a tua perspectiva nesse sentido? Bem-vindo e bom dia. Bom dia. Com certeza, né? A gente espera que volte a ser o que foi em 2019, quando a indústria de fundos de ações foi a que mais captou. Tradicionalmente, a indústria que mais capta é de multimercados, e de 2021 para cá a gente viu a indústria de renda fixa como a principal captadora no mercado. Então, com o corte de juros e com o fim do aperto monetário e o aumento de liquidez na economia, a gente espera que, de fato, o mercado de ações seja o melhor para os próximos anos. E aí, quando a gente brinca com essas projeções e contrasta com a ferramenta FedWatch, você vê no mapa de calor das discussões, a pegada do corte estava entre março e maio. Depois, dados mais fortes da atividade americana obrigaram uma revisão, e essa revisão contratou um empurrar dessa projeção de corte para entre maio e junho. É o teu cenário base? Porque se entre as suas expertises está de tradar,
pô, a tua intuição como trader também pesa muito no racional. Você hoje trabalha com corte de juros lá para maio, para junho, ou você ainda faz parte de uma parcela que não é desprezível não? Muita gente ainda acha que em março pode pintar o primeiro corte. Como é que você está enxergando esse projetar de futuro? Nosso cenário base é de corte em março, em maio com certeza, e com 2 anos fechando 8 bases, foi o que você falou agora há pouco, certo? Sim. A precificação já deve ser de mais de 50% de chances de corte já em março. Então a gente trabalha com essa hipótese. Caramba, também. então a conversa que era boa ficou melhor ainda, porque a gente tem tido dificuldade de encontrar players que estão apostando em março publicamente. Você coloca que o racional tá empurrando vocês para achar que em março o Fed já pode cortar. Bem legal. Faz tempo que a gente tá procurando uma voz nesse sentido. É uma aposta de vocês. De fato, você tem razão. Há uma desidratação de 8 pontos base nos yields de 2 anos. Os de 10 estão caindo 4 pontos base. Me parece, Alexandre Cabral, que é um esquentar das turbinas, dos motores, para uma bateria de PMIs que abracem a tese do soft landing. Não de PMIs muito fortes, que constranjam o Fed na luta pelo corte de juros, nem de PMIs muito fracos, que façam com que o mercado tenha que abandonar a narrativa do soft landing e partir para do hard landing com uma desaceleração um pouco maior. A gente vai saber em menos de 10 minutos. Bom dia, professor. Qual que é a tua expectativa? Bom dia. Um detalhe que tem que chamar a atenção é que o PMI de serviços é o mais importante, sim, nesse momento, por um grande motivo. É o que está fazendo a desinflação americana segurar, junto com o aluguel. E não esqueçam de um detalhe, o inverno americano está mais forte do que o esperado, tá? Então, como o inverno americano está mais forte do que o esperado, o PMI de serviços pode não ser bom devido ao povo ficar dentro de casa por causa da friaca. Então tem que olhar com cuidado o que os gerentes estão esperando. É uma expectativa, né? Então eu pergunto pro gerente, qual é de janeiro? Aí ele está dizendo qual é de janeiro para ele. Ele não está dizendo como foi janeiro. E esse colé de janeiro com frio, esse número pode vir pior, tá? 11h37, o Cabral fazendo o seu primeiro destaque em torno dos PMIs que sairão em instantes lá nos Estados Unidos. Muito bem, professor Alexandre Cabral. Bom, tem outros highlights aqui sobre os quais você quer falar conosco, entre os quais China. Como é que você viu? Basicamente 2 movimentos, né? A gente vem repercutindo esse empurrão de estímulo para a Bolsa de Hong Kong especificamente, que ontem contratou uma alta de mais de 2%, 2,5%, mas depois eu fui estudar, ler com mais calma, a alta chegou a 4%, devolveu quase metade. Aí hoje, associado ao corte do compulsório de curto prazo na taxa de juros chinesa, você teve mais empurrão para o apetite pelo risco, e olha o fechamento lá em Hong Kong, né? Foi fortíssimo, mesma coisa para Xangai, apesar de menor intensidade em comparação com Hong Kong. Qual que é o destaque de China que você pode nos trazer? Além disso tudo que você falou, teve a decisão de não poder ficar vendido em futuro de índice de ações. Diminuir o percentual de alavancagem de vendido na indústria de fundos. Então significa que isso descoberto, tá? Se eu tiver ação da Alibaba, eu posso vender futuro da Alibaba sem nenhum problema. Um exemplo hipotético. Se eu não tiver ação da Alibaba, eu vou agora ter um teto limite para vender. Quer dizer, eles estão querendo segurar o short, o vendido de qualquer jeito. Daqui a pouco vão acabar com o aluguel. Ó, tá proibido aluguel, se não sei se ainda existe aluguel lá, né? Então daqui a pouco proíbe aluguel. Meu único detalhe é que meu receio é que parte do capital que vem pro Brasil para comprar bolsa é o capital motel. Ele vai ficar rapidinho, se diverte, gostou ele fica, não gostou ele vaza. E esse capital motel, ele é altamente especulativo. Então se ele confirma, meu Deus do céu, se ele acreditar nesse pacote chinês, que pode ser um sucesso ou não, mas ele acredita, por exemplo, que seja, nós podemos ter fluxo de saída de Brasil para a China, não fluxo gigante, mas não desprezível também, para poder tentar pegar esse começo da alta das estatais chinesas, surfar a alta e depois vazar. Então nós podemos passar a ter uma saída mais intensa do que está tendo nesse momento para surfar essa alta chinesa, se acontecer na prática, né? Faltam 6 minutos para a divulgação dos PMIs nos Estados Unidos. A cobertura especial está contratada no seu Manhã TC News. Não perca, falta pouco para isso, praticamente 5 minutinhos para a gente contar essa história. Eu ainda estou curioso para ouvir um pouco mais de insights que o Fabrício possa nos trazer a respeito dos Estados Unidos. E claro, professor, até por uma estratégia de cobertura que até às 15 para o meio-dia a gente tem que ficar falando disso, porque é o que todo mundo está querendo ouvir e não está querendo à toa. É o que vai pautar o ajuste de expectativas. Eu vou começar pelo professor e aí eu escorrego aqui para
falar com o Fabrício Largueza, que é o seguinte, professor, hoje o jogo é bom, mas na sexta-feira fica ótimo, né? Porque você vai ter o PCI e amanhã o PIB americano. Então, quer dizer, é uma semana muito balizadora pra gente ver o quanto a narrativa do soft landing pode continuar de pé. Então nós temos alguns fatos aí. Não esqueça que no meio desse caminho inteiro você vai ter Flamengo e Portuguesa sábado, tá? Então Flamengo e Portuguesa sábado às 18h10 para fechar a semana de dados. E voltando aqui pro mundo, esse dado de serviço é importante sim, porque é uma prévia, é bom para olhar para o número. Depois você vai ver a inflação que o Fed mais gosta de acompanhar, que é o PCE na sexta, mas nisso tudo eu acho que o mercado ainda está exagerando. Eu, diferente do Fabrício, não acredito em queda de juros em março, mesmo que o número de serviço hoje venha ruim. Eu não acredito nessa queda porque você tem um núcleo ainda trabalhando na casa de 4% no CPI, não vai fazer ele derrubar juros. O Cabral já faz um tempo tem apostado nesse conservadorismo que está protegido pelos dados até aqui e está protegido pelas falas dos próprios dirigentes do Fed, né? Os dirigentes do Fed falam, quando muito, em 3 cortes de 25 pontos base até o final do ano. Eles vão sempre exagerar para o lado conservador também, reconheçamos. Mas, de fato, a aposta em corte em março me parece bastante ousada. A gente tem 11h41, o Fabrício também está de olho no PCI. Na sexta-feira vai sair e essa é uma métrica balizadora fundamental, é o indicador inflacionário para o qual o Fed mais olha, não é, Fabrício? O PCI é o dado favorito dos Fed Boys e o Core PCI de 0,2, que já é um PCI bem baixo e mostra a trajetória de queda, acho que daria instrumentos suficientes para eles decidirem pelo corte em março, porque o que importa mesmo é a atividade estar arrefecendo nos Estados Unidos. Isso vai dar força para esse call de corte em março. E o legal é que, por isso que o mercado existe e é uma instituição para a qual a gente tem que olhar sempre, né? Porque você vê, tem o racional do Fabrício, existe um posicionamento a partir desse racional. Uma alocação de capital, um destinamento dos recursos, um destino dos recursos, que parte a partir desse racional. E existe o racional do Cabral, que não está pensando em corte para março, também não está pensando em corte para maio. Me parece que ele pensa em corte a partir de junho, quiçá julho. E vai implicar uma outra alocação de capital, um outro posicionamento, uma outra maneira de se expor aos ativos financeiros diferentes. Eu acho que isso é o fascinante do mercado. É, através do preço, a maneira como os diferentes players têm de expressar o sentimento e a projeção, o desenhar do amanhã. Ficou bonito, ficou poético isso. 11h42, faltam 2 minutos e meio para os PMIs nos Estados Unidos. Vamos para o aquecimento dos motores. Todo mundo preparado aí? Joelton John, Caio Melo, tudo na boa? Fabricião já apertou o cinto aqui, também o Diego Kerber, o professor. Eu só acho que você tem que ajeitar melhor os óculos para ler os PMIs, hein, professor? Pô, tem que achar a haste, maluco. Eu não sei. Você tá procurando? Uma semana você tá procurando essa haste, professor. Tá bom, professor. Não, eu usei a haste até domingo. A câmera é maneira, ó. A câmera vai procurar a haste pra mim. Câmera, cadê a haste? O Rogerinho tá procurando junto. Enquanto você acha aí, eu tenho um amigo que faria assim, ó. Enquanto você acha aí, já eu chego com os PMIs consolidados, você nos ajuda a comentar. E tem Brasil também, quero ouvir o Fabrício e o professor a respeito do nosso país e do risco fiscal diante dos últimos acontecimentos, vai, claro, ser depois dos PMIs. 1 minuto e meio, tá na hora de calibrar as expectativas. Boa cobertura pra você, boa sorte nos seus posicionamentos. Ninguém tem bola de cristal. É uma questão de alocação, tem gente que vai na observação, tem gente que vai se antecipar para já colocar mais ou menos ficha em um ou outro ativo financeiro. Você tá mais ousado, mais tomador de risco, você tá mais conservador, mais observador. Boa cobertura para você. Vamos da porta para fora, depois da porta para dentro. Atenção, ó, na tela, DXY, 102,83 pontos. Queda de 0,67%, chama a atenção. Olha o VIX, 0,4% de baixa. Aqui tem os quase 8 pontos base a menos nos yields de 2 anos. E os yields de 10 anos estão em 4,09%. Olha, o Mirei na Lua, acertei nas estrelas. Aqui embaixo tá falando assim, fala de mim. Eu ia pra cima, mas aqui embaixo, fala de mim. Petróleo. É o petróleo de volta aos $80, pessoal. Fazia um tempo que não acontecia, hein? Não petróleo Brent, $80 e o WTI em 75. Gás natural também disparando, você tá vendo aqui. O cobre, 2,27% de ganho. E o minério de ferro subindo 0,9%. E deixa eu acelerar o passo porque vem a bateria aí, ó. Futuros americanos, 0,3% de ganho para o Dow Jones. S&P subindo 0,50%. O Nasdaq, 0,73%. Quem sabe clica ao vivo. Vamos lá, painel Mover Pro. Atualize e vem, meu filho. Tá chegando a hora.
Você vai curtir aqui no painel mais rápido do noticiário do mercado, os PMIs. E é claro que a gente vai ficar ligadíssimo nesse minuto a minuto, ó. Já tô de olho aqui, você tá acompanhando a nossa cobertura, 11h44 a última fotografia, já tem a informação, vai pintar no painel em instantes. O Diego tem uma conexão banda larga melhor do que a minha, já chegou pra ele. Pois não, Diego? Vamos lá com o PMI composto, veio 52,3, quando o dado anterior foi 50,9, portanto Mais forte. aceleração mais forte. Já o PMI manufaturado, industrial, veio em 50,3, se esperava 47,9, bem mais forte, e foi para o cenário de expansão. Já o PMI de serviços foi em 52,9 pontos, quando se esperava 51, todos eles mais fortes do que o esperado, Léo. Ih, rapaz! Então é o seguinte, atividade mais forte na literatura macroeconômica e monetária é menos margem para que o Federal Reserve possa empenhar corte no custo de capital, corte dos juros. E você já tem um primeiro impacto aqui, ó. Veja aqui na minha tela como os futuros americanos vão perdendo parte do fôlego de alta. 0,22% do Dow Jones, 0,44% do S&P. O Nasdaq pouco mexeu. Eu acho que o impacto está sendo bastante lateral até o momento. Ó. Em teoria, nós teremos que ter um arrefecimento dos futuros americanos em função de menos espaço para corte de juros, se o Federal Reserve der bastante peso a esses PMIs na sua equação, na maneira como enxerga a toada da condução da política monetária. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem um impacto maior. Veja que o DXY estava caindo, ele estava em 102,8, quase beijando 102,79. Agora volta para o 102,93, arrefece o ímpeto de queda, mas ainda é um dólar fraco, reconheçamos. O VIX segue praticamente inalterado. Aqui teve um pouquinho de mudança também, ó, os yields de 10 anos, que estavam caindo 4 pontos base, passam a cair 2 pontos base, quer dizer, perdem metade do ímpeto de queda. Já os yields de 2 anos, que desidratavam 8 pontos base, passam a cair agora 5 pontos base. Então assim, de maneira bastante segura, é uma evidência que corrobora mais para o conservadorismo do Federal Reserve do que para uma certa ousadia ou para um adiantamento nos cortes, assim é possível dizer. Em relação às commodities, pouco impacto, já estamos vendo aqui, ó, cotações muito parecidas com a fotografia anterior aos dados. Vamos ver da porta para dentro qual o impacto. A nossa curva de juros, que caía 12 pontos base, agora cai 11 pontos base a 10 pontos base e meio. Quer dizer, é uma desidratação mínima no viés de queda que ainda continua muito claro. O dólar estava caindo mais, mas continua caindo bastante. 0,70% de recuo, R$ 4,925. E o Ibovespa Futuro sobe 0,29%, enquanto o Ibov 0,41%. Aqui me chama mais a atenção. Nós temos uma desaceleração bem mais forte em relação ao ímpeto de alta da Bolsa Brasileira. Veja, a máxima intradiária, você que está chegando agora, não chegou mais cedo por quê? Depois você me conta, mas você que está chegando agora, a máxima foi 129.445 pontos. Quase 129.500, quase. E nós temos agora 128.827. Bom, professor, dentro da tese em que você está apostando e a tese que o Fabrício está apostando, quando a gente vai com o óculos técnico e olha para os PMIs, dá para dizer que esses PMIs corroboram mais com a sua tese do que com aquela que o Fabrício colocou até aqui. Você acha que isso aqui aumenta o conservadorismo para o Fed? É como se o Fed tivesse mais uma razão para não acelerar assim o corte de juros? Esse é o primeiro saldo? E eu tô olhando o PDF deles aqui por dentro, né? É meio na diagonal, mas eu tô lendo porque tem bastante dados. É o maior crescimento em 7 meses. Então Forte. Significa que em pleno inverno o serviço subindo, mano. Serviço é índice de verão, é fogo no rabo, entendeu? Então quando você quer ir pro mundo, quer se divertir, não no inverno. Então serviço de inverno, quando ele fica mais forte, é serviço de PJ e não de PF. Então provavelmente está tendo maior volume de transporte interno de mercadorias, aí o serviço sobe. Que nem o serviço do Brasil, ele geralmente sobe muito forte em janeiro, em fevereiro, além da pessoa física, o começo da saída de safra de soja e etc. Aí isso é serviço, eu estou transportando soja do Mato Grosso do Sul para Paranaguá, por exemplo. Então isso entra em serviços. Então provavelmente esses serviços mostram que a economia interna está aquecida. Porque a economia interna está aquecida, deve estar tendo muito transporte de mercadoria, tá?
Rapaz! Ó, a entrada de novos pedidos tem alguma maior recuperação de 3 meses e posicionada em particular pela melhora de vendas para clientes domésticos, ajudando a aumentar a confiança do empresarial. Quer Forte. dizer, as pessoas físicas fazendo compra em janeiro. Quer dizer, Que é o inverno já dos passou caras. Natal, já passou Black Friday e eles continuam comprando, entendeu? Professor, obrigado pela síntese. Acho que foram vários pontos bem legais pra gente já dimensionar mais criticamente esses dados. Eu tô muito curioso pra ouvir o Fabrício. Eu vejo alguns cenários pra você, Fabrício. Um cenário que é sempre constante no mercado é, pô, com esses dados aí, Léo, eu revisito a tese. Pra mim já diminui o espaço pra corte de março. Outro cenário é, Léo, eu ainda não abro mão da tese do corte em março. Mas aí me parece que você está apostando que o PCI vai ajudar bastante o Fed, ou que os próximos dados de atividade ajudem o Fed. Porque, de fato, daqui, 24 de janeiro até março, tem muita água para passar debaixo da ponte, né? A gente tem muito mais clareza do que vai acontecer agora no final de janeiro do que no início de março, como o mundo está girando sempre na nossa percepção aqui mais rápido. Ou tem uma terceira tese ainda, não só de abandono de tese, como uma guinada sua mais conservadora, do tipo, imaginava que haveria uma desaceleração, ela não veio com todos esses adicionais aí que o Cabral está nos trazendo, e agora acho que o corte fica até para além de maio, mais na região de maio, junho. Como é que você digeriu esses PMIs, Fabrício? Traz pra gente a sua percepção. Eu gostei da leitura do professor, mas o PMI é um dado que tem muita volatilidade, né? Não dá para se apegar a um único dado. Eu gosto de olhar a tendência nesse caso, então. A tendência parece de queda e o Fed de fato prefere o PCI para tomada de decisão. Então eu continuo esperando o PCI na sexta-feira para dizer alguma coisa. Dos juros americanos especificamente, a gente vê que o impacto no mercado foi marginal. Os juros de 2 anos que fechava 8 bases, fecha 6 bases agora. Então, aparentemente, o mercado também não reprecificou e não mudou a decisão. Fabrício, assim, em prol da precisão, não é bem assim nos últimos minutos, tá? Porque os yields de 2 que caíam 8, agora caem 2. E os yields de 10 que caíam 4, agora estão no 0 a 0. 4,12% estão voltando para os 4,13%. Só um ajuste, porque no exato minuto em que você falava, a gente teve essa atualização. Mas você foi claro no seu racional. O Fabrício entende que é preciso esperar mais o PCI na sexta-feira para balizar de fato o próximo passo do Fed do que olhar para os PMIs. Embora as projeções dos PMIs, as previsões dos PMIs, os consensos desses PMIs que acabam de ser divulgados, imaginassem métricas mais fracas do que aquelas que vieram. Ou seja, a leitura média do mercado apontava para um PMI mais fraco em comparação com o que efetivamente foi publicado. Deixa eu aproveitar, senão vai ficar incompleta a abordagem, tanto com o professor quanto com você, Fabrício, para ouvir um pouco sobre o Brasil. A gente vai ter o IPCA na sexta-feira agora. O Cabral estava monitorando muito a novela fiscal depois do anúncio dos planos de neoindustrialização brasileira, as falas do Aloysio Mercadante, a confusão que se contratou no mercado sobre de onde vão ser ou como serão sustentados esses 300 bilhões que foram anunciados para injetar empurrão na indústria. Então, professor, eu gostaria de te ouvir primeiro nesse sentido. Quais são as atualizações que você pode nos trazer, olhando para a curva de juros que mudou pra caramba, né? Na segunda, baita estresse, ontem correção e agora a sequência do movimento de baixa, de descompressão da nossa curva de juros. Pois não? Curva de juros é uma coisa doida. Ela sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Só que na hora que você junta ela como todo, não sai de 9,5 expectativa para final do ano desde 15 de janeiro. Então, de 16 de janeiro até agora, a fotografia do DI futuro é 9,5 de queda, sendo 3,5 e 3,25, 9,5 taxa terminal a partir da reunião de setembro. Ok? Então, só para falar sobre o pacote, tá? Eu falo, que a gente falou ontem, não sei se foi contigo ou com Medina que eu falei ontem. Lança e vê qual é. Falamos aqui. E vão vendo, cada dia vai ter uma notícia, até o pacote sair definitivo. Agora o BNDES fala o que a XP fala. Tá doidão, tesouro? Não tem nada contigo, não. Tá tudo já previsto comigo e etc. Então como é que é essa zona, maluco? Eu juro por Deus, isso é revoltante que eu fico assim. Como é que... isso é desde sempre, tá? Isso é desde Pedro Álvares Cabral, esse problema. Lança o pacote, vê qual é e muda. Então agora o BNDES falou, tem zero problema fiscal. Já tá tudo organizado, tudo no preço, são 3 anos, não vai atrapalhar a vida de ninguém. Quem tá apostando de problema fiscal, esquece. Então vamos ver se essa versão se dura mais de 24 horas, né? Porque de hoje até amanhã, para esse pacote é infinito, que cada dia sai a notícia. Então, teoricamente, um dos motivos da queda desses juros pode ser essa confirmação do BNDES que nada vai mudar no fiscal
o pacote como todo, tá? É a minha hipótese de Não leitura é só também, isso, professor. mas é 2. Eu também imputo a isso, porque você tem uma calma nas curvas de juros pelo mundo, parte dessa calma está sendo anulada agora, sobretudo no médio prazo, como a gente narrava, mas você tem, na minha opinião, esse dissipar de um dos riscos fiscais, que é o do BNDES. A gente tem elogiado muito uma matéria do Estadão, eu volto a jogar luz sobre ela, que produziu um infográfico, Nova Política Industrial Brasileira, 2023 até 2026. Nem o horizonte foi dado para o investidor que acompanhava o discurso do mercadante num primeiro momento. Aí depois ficou claro, não, são 300 bilhões até 2026 e sob esses moldes aqui, 193 bilhões dos 300 serão via mercado de capitais, financiamento com taxas de mercado. E há um parágrafo aqui, em cima, dos 300 bilhões previstos em aporte na política industrial no atual mandato de Lula até 26, cerca de 58 bi serão de fato operados pelo BNDES com algum tipo de subsídio, taxa mais baixa do que a praticada no mercado. Aí o diretor do BNDES afirmou que não haverá aporte do Tesouro Nacional nem equalização de taxas de juros. Era uma das principais preocupações, sobretudo pelo gatilho de passado do mercado, porque isso foi anunciado lá atrás, não deu certo, e aí já vem exatamente aquela memória. 5 minutinhos para o meio-dia. Tá na hora de ouvir o Fabrício Largueza também nesse sentido. Brasil, te deixo à vontade, Fabrício. Algum insight que você possa passar para nossa audiência? O risco fiscal é uma eterna novela para quem aporta no Brasil, a gente tem que sempre monitorar. Como é que tá a sua tese brasileira para 2024? Eu concordo que o fechamento de juros hoje, tirando um pouco da parte do fiscal em relação ao BNDES, ele teria mais de 100 bi de Basileia para fazer os empréstimos e ele está tentando captar recursos via mercado. Então, para quem acompanha emissão de dívidas, por exemplo, vai encontrar uma LCA do BNDES e outros títulos nesse aspecto tentando ganhar liquidez para fazer os empréstimos. E acho que é isso. Perfeito, que é uma medida de liquidez, de injeção, digamos assim, de recursos na leitura aqui do Fabrício. Ô Fabrício, foi um prazer te conhecer, desejar muito sucesso a você, toda a galera da Merak Capital e que a gente volte a se encontrar em outras oportunidades. Bom trabalho e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Gente que fica feliz de te receber aqui. Alexandre Cabral, vamos para o seu destaque final no oferecimento de Oso, nosso forte é a rima. Você, a partir de agora, com esses óculos em dia... manda a caixinha pra nós aqui, audiência, pra gente oferecer um óculos novo para o Alexandre Cabral. Garotinho, pra te ajudar, enquanto você se recupera dessa risada profunda e dessas tosses espontâneas, os destaques da arte de agenda. Quer ver? O Elton John vai nos salvar aqui, Tem Tesla hoje, hein, professor? Você que já deixou encomendado o seu carro elétrico da Tesla, vai ficar de olho nos resultados. 12h30, estoque de petróleo EIA. 3 da tarde, leilão de treasuries de 5 anos. E às 9, Reino Unido, produção de automóveis, mês de dezembro. Destaque final, professor. O que é que mais chama a sua atenção daqui pra frente? Só Tesla, mais nada. Que influencia no Nasdaq, que vai influenciar no S&P, que pode influenciar na bolsa, só Tesla. O resto daí pra frente mais nada. Agora, quem que é máximo mínima, Diogo? Não responde. Você já tem que saber. Tem que saber. Esse sinal é o quê? Bota de novo o sinal aí, Olha lá, isso é o quê? Dólar ou índice? Por favor, hein? Isso é dólar. E dólar, meu? Dólar é a caixa de registro, né? Dólar é a caixa É claro. Diego Kerber, máxima ou mínima? Tá mínima pra mínima, do Indy Diego. Fut, exatamente. 129.270 pontos agora para o índice futuro, 0,18% de avanço. Deu uma boa arrefecida no viés altista no índice, no mini índice, portanto. O Ibovespa, por sua vez, está subindo 0,29%, 128.636 pontos, enquanto o dólar futuro está caindo 0,67%, R$ 4,926. 11h58. Tá bom, professor Cabral. Então encerramos com a sua última frase, pois não? Eu sou cruzeiro desde criança para jogadores com menor de 17 anos. Tá bom, professor. Tá colocado aqui o seu racional. Um abraço pro Alexandre Cabral. Mas o jogo é amanhã, né? Amanhã eu falo de novo final da Copinha, Corinthians e Cruzeiro. Petróleo. Todo mundo sabe, vai dar Corinthians. Um abraço pro Cabral, 1 minutinho para o meio-dia. A gente volta a conversar amanhã com o professor. Pessoal, em resumo, os PMIs diminuíram o peso da euforia que os mercados globais vinham precificando antes da bateria dos dados. A gente vai se despedir de vocês, vem aí o almoço de negócios e eu divido, entre outros impactos, nos futuros americanos, a seguinte fotografia. Nós temos
O Dow Jones, você vê que o impacto aqui, ó, pra bolsa, o impacto foi muito lateral. O Dow Jones está subindo 0,15, S&P 0,40, Nasdaq 0,76. Aqui teve mais impacto. Os yields de 10 anos zeraram a desidratação, os de 2 diminuíram mais da metade, o VIX deu uma dobradinha aqui no viés de baixa, estava caindo 0,40, agora 0,80. E o DXY, a grande notícia talvez seja essa, retomou rapidamente os 103,04 pontos. Olha o petróleo, hein? Perdeu o patamar dos $80. O almoço seguirá monitorando. Já temos meio-dia. Diego, seu destaque final e aquele abraço. Até amanhã. Um abraço pra você também, Léo. Um abraço pros nossos ouvintes. E é justamente pontuar essa fraqueza maior do dólar. Não fraqueza, né? Mas um arrefecimento da alta para 0,30% de avanço. $79,78. Até amanhã, 7h30 da manhã, estarei aqui com o Esquenta do Mercado. Obrigado, Diego. O meu abraço especial na equipe Manhã TC News. Diego Kerber, Caio Melo, repórter e produtor O Serelepe, Margarete Ribeiro, que cuida da nossa agenda aqui, das nossas entrevistas. Um super abraço no Joelton John e, em especial, um abraço em você, que segue conosco até às 18h30 na melhor e mais completa prestação de serviços do mercado financeiro. Saúde, juízo, até amanhã. Tchau. TC News. Seu resultado é nossa marca.